mas a revista Fórum publicou na semana em que o Eduardo anunciou o exílio essa... sei lá o que é isso. Esse troço aí. Frouxo e bananinha. Eduardo Bolsonaro vira piada em jantar oferecido por Moraes. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E antes de nós recebermos o deputado, eu quero falar uma coisa ou duas a esse respeito, porque... essa pauta é, na realidade, quase um épico. É quase que uma tragédia grega protagonizada pela mídia e pelo Supremo Tribunal Federal. E essa tragédia tem, como uma boa tragédia grega, ela tem 2 atos. E ambos envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. O primeiro ato é a evolução de uma piada até a seriedade. Vejam só quando o deputado Bolsonaro anunciou o exílio dele nos Estados Unidos, quais eram as reações da esquerda, da mídia, do próprio Supremo Tribunal Federal. Era tudo muito mais no sentido de fazer piada sobre a decisão dele, ou pelo menos fingir que faziam piada, do que levar a sério. Vejam, eu tenho que fazer essa recapitulação, porque é muito ridículo. Olhem, por exemplo, o que publicou o UOL. Eduardo Bolsonaro, 2 pontos. Governistas o chamam de covarde e aliados de exilado político. Aqui o Eduardo Bolsonaro era um covarde que tirou licença do seu mandato para fugir da justiça brasileira e preparar terreno para uma possível fuga da época, diziam, do Jair Bolsonaro. Que não acontecerá, apesar dos meus protestos. Você veja, lembrem do Guilherme Boulos, dizendo que, abre aspas, a citação do Guilherme Boulos, na hora de falar que um cabo e um soldado fechariam o STF era valente. Na hora de responder pelos crimes, ele chora e se faz de vítima. Até o final do dia 18 de março de 2025, a palavra covarde e traidor estavam entre as mais comentadas do X. Em entrevista ao UOL, o advogado Marlon Reis, conhecido por um total de 0 pessoas, disse o seguinte sobre o exílio do Eduardo: é um autoexílio motivado por desejos ideológicos individuais e que nada tem a ver com motivação real. O que ele decide fazer sequer guarda a mínima conexão com o que está acontecendo no Brasil. Ele não está correndo risco algum de procedimento legal. 0. Desculpem a expressão, mas é até meio patético. O próprio Otávio Guedes, na Globo News, usou essa palavra também, patético. Era tudo muito patético, o tempo inteiro era tudo patético. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem com o seguinte título: nas redes, esquerda faz memes com licença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto apoiadores exaltam patriotismo. A reportagem, infelizmente, não mostra, mas a série de memes criados sobre o Eduardo era enorme. Pelo menos um deles eu ainda consegui estar disponível, e é esse aqui. Uma paródia do Eduardo com o filme Meu Malvado Favorito. O jornalista Helder Maldonado, que a minha equipe me mandou hoje no início do programa, e eu falei, quem? Quem é Helder Maldonado? Também publicou na época esse meme no X. Licenciado do cargo de deputado, Bananinha cruza a fronteira dos Estados Unidos para entregar pendrive para Donald Trump. E esse clima de comédia, ele não estava restrito só à mídia. Era o mesmo clima entre os poderosos de Brasília. Vejam só a reportagem do... Peço desculpas aqui. Mau cheiro do caramba. Mas a revista Fórum
publicou na semana em que o Eduardo anunciou o exílio, essa... sei lá o que é isso. Esse troço aí. Frouxo e bananinha. Eduardo Bolsonaro vira piada em jantar oferecido por Moraes. Para finalizar esse primeiro ato, a gente teve um post do próprio Eduardo Bolsonaro alertando sobre as coisas que estavam por vir. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Em 20 de março, ele escreveu assim sobre os comentários, esses comentários que teriam havido no tal do jantar oferecido a Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes, as minhas viagens eram motivos de piadas. Depois virou crime contra a pátria. E agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. Soa mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. Ele já havia cantado a pedra que os memes, as piadas e os sorrisinhos, que o Olavo Carvalho diziam que era um argumento de puta, os apelidinhos e tudo mais, era tudo para passar uma falsa sensação de tranquilidade. Pelo menos do lado dos ministros. Na imprensa a gente realmente vê. Outro dia eu estava vendo um vídeo, não me critiquem, alguém me mandou, daquele cara, daquele movimento, como é o nome deles? Meu Deus, desaparecidos, um que ficava fazendo manifestação de rua. MBL. Aí tem aquele, o Renanzinho, Renanzinho é o do Bolsonaro, é o Renan alguma coisa, esqueci qual é o nome dele, o Dirceuzinho, o apelido dele era Dirceuzinho, ainda achando que era tudo tic-tac do Marco Rubio agora. O estrategista que conseguiu transformar o MBL do maior movimento de rua do Brasil para um negócio que ninguém nem lembra que existe. Eu não estava conseguindo lembrar aqui nem o nome. Então essas pessoas talvez realmente sejam estúpidas o suficiente para achar que era tudo piada. Mas os ministros do STF, meus amigos, estavam naquilo de E eis que se inaugura o segundo ato, que é o da constatação. E nós teremos em seguida o terceiro ato, que é o da negociação. Porque aquilo que antes era tratado como piada, kkkk, bananinha, entregar pendrive, agora virou um assunto de segurança nacional. Uma conspiração contra a democracia e o Brasil. Se antes o UOL estava fazendo piada do assunto e trazendo advogado que dizia que Eduardo Bolsonaro era patético, agora eles trouxeram um professor da Fundação Getúlio Vargas que disse o contrário. Diz o advogado da Fundação Getúlio Vargas, sanções contra Moraes são inadmissíveis. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é não normalizar, que é o uso do Estado americano como estratégia e forma de responder a adversários da extrema-direita global. Ué. Mas se era patético, como é que virou inadmissível? Se é patético, é algo que não patético, né? É algo do pathos, né? Que gera, que você quase que se solidariza com uma coisa tão ridícula, que gera um sentimento, gera pena, é uma dó, é um sentimento de, puxa, tadinha dessa pessoa. Se é patético, automaticamente não tem com que se preocupar. Vejam, a Mônica Bergamo, nós já tratamos aqui, ela diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem agora que as sanções são inadmissíveis e vão gerar solidariedade. Antes de ir ao ar, a Dani Lima colocou um vídeo no ar. Tem um vídeo aí, Bruno?
A primeira turma diz, é uma violação absurda da soberania brasileira. Para dimensionar, basta inverter. Aí ele cita o exemplo que está ali em destaque no blog. Brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos, imaginemos então um juiz daqui, brasileiro, decretar a prisão dos agentes policiais que estão atuando nos Estados Unidos. Sendo que o nosso caso, ele complementa, é ainda mais grave, porque não há sequer um cidadão dos Estados Unidos nos litígios, ou seja, nos processos. Então os americanos estão agindo sem que haja qualquer americano dentro da questão. De todo modo, a Não, peraí, isso aqui é muita mentira, então eu vou abrir aqui no ar a página onde mostra só alguns dos americanos que estão no litígio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí, que aí eu vou abrir ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver aqui. Só alguns dos americanos que estão no litígio. Americanos ou cidadãos debaixo da jurisdição dos Estados Unidos. Nós temos... Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Só os cidadãos ou residentes permanentes e pessoas asiladas nos Estados Unidos que estão no objeto do Alexandre. Elon Musk. Não fui eu que escolhi botar o Elon Musk no inquérito. Foi, Alexandre? Não, foi você. Né? Você que escolheu. Tá aqui. Elon Musk, cidadão americano, assessor lá do presidente Trump. Jason Miller. Lembra do Jason Miller? Também cidadão americano. Braço direito do Donald Trump, foi porta-voz dele. Não é cidadão americano não, Dani? Não? Não, entendi. Steve Bannon, que a delegada Denise disse que era o cérebro por trás dessa articulação internacional. Inclusive, Eduardo Bolsonaro vai ao programa do Steve Bannon hoje, ou foi. Steve Bannon não é cidadão americano não? Não está no processo? Chris Pavlovski. Não tem Chris Pavlovski, o CEO do Rumble, que o Alexandre de Moraes disse na decisão dele que estava cometendo crime? Não? Não tem. Não aconteceu. Paulo Figueiredo não é residente permanente dos Estados Unidos? Não? Tá, entendi. O que mais? Rodrigo Constantino, óbvio, cidadão americano, não é? Ou não é? Rodrigo Constantino, aquele que está com câncer, que você bloqueou as redes sociais até hoje, não está no litígio? Não está. Alan dos Santos não é asilado nos Estados Unidos, não? Michael Schellenberger, grande jornalista internacional, lembra do Michael Schellenberger? Não. Ele não está no Twitter Files Brasil, não tem o documento IPJ 1579463/2024, assinado pelo agente Anderson Ferreira e Geraldino Casimiro? Não tem? Ou uma outra carta assinada pelo Fábio Álvares Schor, número 15804-466/2024, endereçado diretamente ao Alexandre de Moraes? Não tem? Desculpa, estou confundindo. Flávia Cordeiro Magalhães, a brasileira, que foi ordem de prisão por causa de uma postagem que ela fez aqui nos Estados Unidos? Não tem. Desculpa, Dani. Monarque não é residente permanente dos Estados Unidos? Desculpa. Juíza Ludmila Lins Grilo? Não está também na jurisdição americana. Não continua. Até o reverendo André Valadão foi colocado aqui. Doutor Ricardo Camarinha, vocês não mandaram um FBI chamar o doutor Ricardo Camarinha para ser entrevistado, não? Ernesto Lacombe, não? Eu posso ficar aqui. Tudo isso debaixo da jurisdição americana. Fora as empresas. Meta não é empresa americana, Google não é empresa americana, o X vocês não tiraram, Starlink, nada disso foi tirado do ar, o Rumble não está fora do ar, o True Social não é americana, não, é do presidente dos Estados Unidos, mas não é americana. Eu não sei se isso é uso pesado de drogas no Supremo Tribunal Federal, na redação da Globo News, ou se é só gaslighting. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse
www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.